Olá a todos os companheiros de terra. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa, apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe. Eu tenho um tema pertinente, tema capital, tema de interesse de todos quanto desejam seguir Deus em espírito e em verdade. Tema é para saber quem são os juízes das nações. Quem serão os juízes das nações? Atendendo o que o Senhor Jesus disse aos seus 12 apóstolos, que quando o Filho do Homem retornar ao seu trono, no julgamento final, 12 tronos serão postos e vocês julgarão as 12 tribos de Israel. E aqui a pergunta para este tema, a qual vamos poder fazer-vos compreender, é para saber se os 12 apóstolos de Jesus de Nazaré julgarão as 12 tribos. Quem julgarão as nações? É disso que vamos aqui partilhar, e para isso eu estou aqui com diferentes convidados, a qual vão poder ajudar a esmiuçar este tema. Olha, retenham de que o mundo inteiro tem dois tribunais principais, entre os quais é o Tribunal de Apelação da ONU, considerado como a jurisdição mais alta do mundo, com 7 juízes vindo dos 4 continentes da Terra. E esses 4 juízes, ou estes juízes, eles têm apenas um mandato de 7 anos e esses mandatos não são renováveis. E este tribunal não pode cancelar o julgamento pronunciado pelo outro tribunal, exceto em algumas exceções. Mas nesta live não é sobre eles e do seu julgamento que nós vamos aqui tratar, mas nós desejamos falar acerca do julgamento do grande trono branco, segundo Apocalipse, capítulo 20. Daniel, capítulo 7 diz: eu continuei olhando até que alguns tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, e milhares de milhares levantaram-se diante dele, e o julgamento foi colocado, e os livros foram abertos. E vemos claramente em Mateus 10, versículo 5 a 6, daquilo que eu dizia já há pouco tempo, de que os apóstolos de Jesus somente julgarão as 12 tribos a qual Jesus disse que eles julgariam, porque Jesus somente havia sido enviado para Israel. Em Mateus capítulo 10, versículo 5 a 6, quando o Senhor Jesus Cristo enviou os seus discípulos, ele os ordenou firmemente e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrem na casa das nações. Aleluia. E em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 24, ele disse para aquela mulher das nações. Você pode ler lá em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 24, para você mesmo tirar as suas próprias conclusões e veres do que eu aqui estou a dizer. Está escrito que, e saindo Jesus daí, retirou-se da região de Tiro e Sidom, não é? E ali a mulher cananeia, sendo daquela fronteira, clamou a ele dizendo: tenha misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. A minha filha está possuída miseravelmente por um demônio. Mas Jesus respondeu-lhe e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Oh, amado companheiro da terra, retenho que o sacrifício de Jesus na cruz, a humanidade, desde Adão do mundo, ele foi posto morto, enterrado e ressuscitou, e regressou na sua posição suprema de Deus. E ele vem de volta de geração em geração com a palavra, ou como a palavra, através dos seus santos profetas, como no Antigo Testamento. Mas do homem que é profeta,
o seu ministério lá em Israel apenas para os judeus. O Senhor Jesus Cristo tinha 12 apóstolos e todos eles foram judeus. Não havia nenhum angolano, nenhum brasileiro, nenhum português, nenhum cabo-verdiano, nenhum guinense, nenhum tomense, nenhum moçambicano. E quando o Espírito Santo desceu, a multidão que havia se reunido naquele lugar alto era toda judaica. E nenhum dos 12 apóstolos foi pregar a um homem das nações. Isso só aconteceu pela primeiríssima vez. Aleluia! Ouça-me muito bem, amados companheiros. Só aconteceu pela primeira vez, mais de 10 anos após, quando Pedro, na ordem de Deus, pregou ao Cornélio, um homem das nações. E só deveria ser Pedro, porque era Pedro, sobre toda a face da terra, quem tinha o reino dos céus. E agora, a questão aqui é para saber quem será os juízes das nações. Quem será? Se os 12 apóstolos julgarão as 12 tribos, quem julgará as nações? É importante este tema. Eu dou logo a palavra do lado do pastor Builão. Pastor Builão, quem são os juízes das nações? Atendendo, conforme eu bem dizia, que os apóstolos de Jesus de Nazaré, segundo a luz da palavra, não é segundo a minha imaginação, não. Não é segundo o meu pensar, não. Segundo a luz da palavra, eles só julgarão as 12 tribos de Israel. Então, quem serão os juízes das nações? Pastor Builão, tem essa palavra. Essa é uma pergunta de extrema importância, conforme está a se dizer, visto que Jesus Cristo disse que os seus apóstolos somente julgarão as 12 tribos de Israel. Então, quem serão os juízes das nações? É isso que nós estamos aqui para te fazer compreender, a fim de que você possa ter parte também na salvação. Em Apocalipse 20, versículo 11 a 12, João viu esse julgamento do último dia. Ele disse que ele viu aquele que se senta no trono, o Deus Todo-Poderoso, cuja face todos os habitantes da terra fogem. E ele viu os grandes, os pequenos e aqueles que haviam sido mortos se levantando diante do trono. E em Apocalipse 20, versículo 11, ele disse que todos aqueles foram julgados de acordo com as palavras que estavam escritas nos livros. Ele anteriormente disse que os livros foram abertos. Quais são esses livros que servirão de base para o julgamento das nações? Caro companheiro da terra, é necessário que você compreenda que aqueles livros que serão abertos no julgamento do trono branco são os livros de cada profeta mensageiro vivo que Deus envia em uma determinada geração. E é a mensagem do profeta mensageiro vivo daquela geração quem servirá de base para julgamento daquela geração. Não se poderá perguntar a Pedro, João, Tiago, que comportamento eles tiveram nos dias de Noé. Não se poderá perguntar a Sem, Cã e Jafé que comportamento eles tiveram nos dias em que Moisés estava no Egito. Mas cada homem em sua geração responderá pelo seu comportamento diante do profeta mensageiro vivo da sua geração. E são as palavras do profeta mensageiro vivo quem condenam ou salvam a sua geração. Enquanto os fariseus, os saduceus, zelotes, doutores da lei, nos dias de Jesus, estavam a dizer que não, nós somos discípulos de Moisés. Eles disseram isso em João 9, versículo 28, que eles eram discípulos de Moisés. Só porque leram a história de Moisés e aquilo estava agradável aos seus ouvidos, então eles clamavam-se ser discípulos de Moisés. Como podem ser discípulos de quem não viveu mesmo na vossa geração e de quem não conheceram? E por esse ato, Jesus Cristo disse-lhes em João 5, versículo 45, não penseis que eu
vos hei de acusar perante o Pai. É Moisés quem vos vai acusar perante o Pai. Moisés a quem vocês esperam. Porque o que acontecerá no julgamento do trono branco? Os fariseus, os saduceus, zelotes, doutores da lei, herodianos, irão com os rolos dos profetas se colocando na geração de Moisés. E eles dirão: Moisés, na terra nós acreditamos em ti, nós defendemos a tua palavra. Enquanto muitos queriam distorcer a lei, nós estávamos a aplicar com todo o rigor a lei. E Moisés lhes dirá: oh, eu não vos conheço. Será que vocês estavam no Egito e somente não saíram comigo? Eles dirão: não. Oh, mas como é que vocês foram meus discípulos? E Moisés lhes perguntará: mas vocês viveram em que época? Eles dirão: não, nós vivemos por aí nos anos 30. E Moisés lhes dirá: não, apartai-vos de mim. Nos anos 30 estava lá Jesus Cristo. E um frio atravessará o seu coração, porque eles vão se lembrar que Jesus Cristo era o homem que eles combateram na terra. Jesus Cristo era o profeta mensageiro vivo daquela geração. E são pelas palavras de Jesus Cristo que eles serão julgados. E quando tentarem retornar a Jesus Cristo lhes dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Noé poderia dizer aos do seu tempo: não penseis que eu vos acusei perante o Pai. Enoque, a quem vocês esperam. John Wesley poderia dizer aos luteranos: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. É Lutero, a quem vocês esperam. Cada profeta mensageiro vivo é o juiz para a sua geração. Em Romanos 2,16, Paulo disse que a geração em que ele estava a pregar será julgada de acordo com as suas palavras. Os que viviam no tempo de Paulo, os gentios, não poderão responder no último dia sobre o seu comportamento diante de Jesus de Nazaré. Eles não tinham parte com o ministério de Jesus de Nazaré. Eles eram gentios, não conheciam nada sobre a salvação. Mas é Paulo que estava aí na sua geração para lhes fazer conhecer a vontade de Deus. E, de acordo com Romanos 2,16, é pelas palavras de Paulo que todos eles serão julgados naquela geração. E você que vives neste século XXI, você não terá como responder no julgamento do trono branco que comportamento você teve nos dias de Jesus, de Abacuque, de Daniel ou de Noé. Alguém dizer hoje que se estivesse no dia de Noé, deveria entrar na arca. Ele quem diz, mas isso não lhe tornará desculpável diante do julgamento. Se ele disser que eu seguiria Jesus Cristo, eu não crucificaria Jesus Cristo, ele quem diz. Mas a prova de que você seguiria Jesus Cristo é que você segue o profeta mensageiro vivo que ele envia no seu tempo. Por exemplo, quando Pilatos lavou a mão e perguntou ao povo: vocês escolhem Barrabás ou vão escolher Jesus? O povo que estava lá escolheu Barrabás pela influência dos sacerdotes naquele tempo. E você, que vive nesse século XXI, você escolheu quem? Você não tem parte com aquelas gerações. No julgamento do trono branco, cada geração se levantará diante do profeta mensageiro vivo do seu tempo. E são pelas palavras do profeta mensageiro vivo do seu tempo que cada geração será julgada. Você que vive nesse século XXI, Deus enviou um profeta mensageiro na tua geração, que é o profeta Cacu Filipe. Ele traz uma mensagem, e é essa mensagem que trará a salvação ou a condenação para todo o habitante da terra nesta geração. A mensagem do profeta Cacu Filipe diz que todas as religiões da terra são do diabo Satanás. E se você morrer como um membro nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas, incluindo missões e ministérios, ou nessas mesquitas, sinagogas e assim em diante, então isso será o suficiente para te condenar no último dia. Porque aquele que Deus enviou nesta geração, que é o legislador da palavra nesta geração, diz que todas essas igrejas são redes de pesca de Satanás para encaminhar a humanidade para o inferno. Nos dias em que Jesus Cristo estava na terra, são as palavras de Jesus quem julgarão os fariseus e os saduceus e toda a humanidade naquela geração. Eles poderiam seguir tudo quanto Moisés estava dizendo, poderiam seguir aquilo com toda a sua piedade, mas Jesus estava aí a dizer novas coisas. Jesus lhe disse: tudo bem, Moisés vos disse isso, eu porém vos digo isso. Moisés vos disse que todo aquele que se deitar com a mulher do seu próximo
cometeu adultério e era pecado nos dias de Moisés. Mas enquanto Jesus Cristo estava na terra, as pessoas poderiam se abster de se envolver com a esposa dos seus próximos, por medo de cometer adultério. Mas Jesus Cristo lhes disse: só o simples fato de vocês olharem e cobiçarem a mulher do vosso próximo, vocês já cometeram adultério nos vossos corações. E aquilo será suficiente para condenar os habitantes da terra naquela geração. Saiba, companheiro da terra, que as palavras pelas quais você será salvo ou condenado são as palavras de um vivo no teu tempo, que é o profeta Cacu Filipe. No julgamento do trono branco, você não verá Maria Madalena, Pedro, João, Tiago. Você não verá Jesus de Nazaré. Você não verá Noé e assim diante. Mas você verá o profeta Cacu Filipe. Pois, no julgamento do trono branco, se você vir a arca de Noé, você nem vai reconhecer, aquilo não te dirá nada. E você poderá pensar que é um grande, enorme barco de pesca que está aí, você ficará admirado. Mas um habitante dos dias de Noé saberá e responderá: não, esse é o barco de Noé, é ele que havia construído esse barco. E ele saberá no seu coração se rejeitou ou entrou na arca de Noé. Mas você, caro companheiro da terra, você sabe ao tamanho e a forma do barco de Noé. Mas você, quando ouvir capítulo 1, que todas as religiões da terra são do diabo Satanás, aquilo te dirá alguma coisa. E é somente isso, pelas palavras do profeta Cacu Filipe, que você será salvo ou condenado nessa geração. Cacu Filipe é o juiz para a nossa geração. Conforme cada profeta mensageiro será o juiz de Deus para a sua geração. Amém. Amados companheiros da terra, esse é um tema super capital. Não há dúvida para todos aqueles que puderem e terem a graça de poderem acompanhar este tema do princípio até o fim, de que realmente não serão os 12 apóstolos que poderão julgar as nações. E você pode até querer dizer: não, mas Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Oh, atenção, observe Mateus capítulo 28, versículo 19. O Senhor Jesus diz duas coisas. Primeira coisa, ele disse: idem e façam discípulos de todas as nações. E em segundo, ele disse: batizam-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os 12 apóstolos sabiam que as duas palavras eram mistérios, porque Jesus Cristo sempre diz-lhes para não irem aos homens das nações. E mesmo depois do derramamento do Espírito Santo, um apóstolo, seja quem é, não poderia ir pregar em algum lugar ao homem das nações. Porque Deus já havia reservado um tempo e alguns profetas de primeira ordem para fazer isso, segundo a sua promessa, atenção, de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. E quando o Espírito Santo veio, apesar de Jesus ter lhes dito que, em Mateus 28, 19, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, em Atos capítulo 2, não é? Os apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo. Atenção. Porque era a revelação. Eles esperavam o Espírito Santo para saber o significado do Pai, Filho e Espírito Santo. E em Atos, capítulo 11, versículo 19, quando eles foram nas nações, depois do Espírito Santo, compreenderam bem que não era para ir pregar uma nações à toa, não. Mas era para pregar somente aos judeus que estavam dispersados. Ai, oh, aleluia! Somente a Mãe Terra. Não era, não. E em Atos capítulo 11, versículo 19, que quando os apóstolos foram pregar nas nações, só pregaram a palavra. Aleluia!
aos judeus somente. Não pregaram nenhum americano, nenhum brasileiro, aí não tinha lá nenhum angolano. Esses que estão a falar, poxa, Jesus, aquilo aí é só sedução para que se cumpra Mateus 7, 21 a 22. Pregador Simão, tens a palavra para ultimar esta live e para que todos que terão a graça e a oportunidade de nos acompanhar e serem libertos também das falsidades que já ouviram. Tens a palavra, pregador Simão. De facto, amados companheiros de terra, são os profetas mensageiros que são os juízes de Deus no seu tempo. Tal conforme está a ser dito, Jesus de Nazaré e os seus apóstolos não julgarão as pessoas que viveram no tempo em que nós estamos a viver. E os apóstolos de Jesus têm uma missão específica somente para os judeus. Se leres Tiago capítulo 1, versículo 1 e 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro disse, Pedro, apóstolo de Jesus, para os judeus que estão em dispersão entre as nações. É o mesmo que Tiago disse no seu livro de Tiago, 1 de Tiago capítulo 1, versículo 1. Nenhum apóstolo de Jesus pregou a um homem das nações. Os profetas mensageiros vivos é que são os juízes de Deus no seu tempo. Moisés somente julgará as pessoas com quem ele viveu. Em Atos capítulo 7, versículo 35, está escrito que Deus estabeleceu Moisés como sendo o libertador e o juiz dos judeus no seu tempo. Você vê, mesmo quando se fala de livro de juízes, são juízes que julgavam o povo Israel no seu tempo. Você vê que Deus levantou juiz tal, e ele julgou Israel por um tal número de anos. Deus levantou juiz tal, esse julgou Israel por um tal número de anos. São os profetas mensageiros, os juízes de Deus no seu tempo. Se vires em Juízes capítulo 2, versículo 16, é dito que Deus suscitou juízes que libertou o povo de Israel. E para as nações vai ser da mesma forma. São os profetas mensageiros que são os juízes de Deus no seu tempo. E para essa geração, Deus enviou o profeta Cacu Filipe, que é o juiz da humanidade no nosso tempo. Você certamente não conheceu nenhum dos profetas que viveu anteriormente, mas você os ouve falar do profeta Cacu Filipe. E no julgamento do trono branco, todos aqueles que se disserem, oh Deus, eu fui apóstolo de Jesus de Nazaré, Jesus lhes dirá, eu só tenho 12 apóstolos, eis o qual. Jesus estará surpreso porque está bem claro que Jesus só tinha 12 apóstolos bem contados. E nesses 12 apóstolos não havia um angolano, não havia um europeu, não havia um americano, mas todos eles eram judeus. E qualquer um que se diz que é um apóstolo de Jesus, esse pelo menos é um louco, porque é bem claro que Jesus somente tinha 12 apóstolos bem contados. Quem hoje se diz que é um apóstolo de Jesus, essa aqui até não tem palavras para se lhe dizer, porque não é possível. Não é possível alguém ser discípulo de uma pessoa com quem ele não viveu. Paulo tinha seus próprios discípulos. Timóteo, Tito e Silvano eram discípulos de Paulo. Vemos que entre Paulo e Jesus de Nazaré não havia passado muito tempo, mas como é que vocês que vivem 2000 anos depois vão se levantar, dizer que são discípulos de Jesus de Nazaré, um homem que vocês não conheceram? E se vos for perguntado, quando os fariseus e saduceus apoiaram que Barrabás fosse liberto e Jesus perecesse, vocês estavam no lado de quem? Vocês não saberão responder essa questão. Mas quando vos for dito, quando o profeta Cacu Filipe pregava sobre a terra, dizendo que todas as religiões são redes de Satanás e purgatórios,
Vocês aceitaram ou rejeitaram? Aí vocês estarão convictos, estarão conscientes que o profeta Cacu Filipe pregava no mesmo tempo, no mesmo momento em que vocês estavam vivos sobre a terra. Quando é dito que a humanidade, lá em Apocalipse 20, 11 a 12, que as pessoas foram julgadas em função das coisas que estão escritas nos livros, cada livro aí representa a mensagem de um profeta mensageiro vivo. Os que viveram no tempo de Moisés vão ser julgados segundo a lei que está escrito no que Moisés disse. Porque, vê, quando se dizia olho por olho, dente por dente, aquilo era uma realidade para o povo que viveu no tempo de Moisés. Hoje, quando o profeta Cacu Filipe diz que ser católico, protestante, evangélico ou branamista é um pecado diante de Deus, é uma realidade para o século XXI, não é uma realidade para quem viveu no tempo de Isaías ou no tempo de Abacuque, mas é para o nosso tempo. O juiz de Deus para o seu tempo é o profeta mensageiro vivo. Vocês, quando dizem que é Deus que tem o direito de julgar, devem saber que Deus exerce o seu julgamento através de um profeta mensageiro vivo. Isso é segundo a luz da palavra. É por isso que Paulo ele mesmo disse que a humanidade que viveu no seu tempo vão ser julgados segundo o seu evangelho. Você vê, hoje também, todos aqueles que estão vivos nesse tempo serão julgados segundo a mensagem do profeta Cacu Filipe. E o juiz de Deus para a nossa geração é o profeta Cacu Filipe. E você deve crer na mensagem do profeta Cacu Filipe para você ser salvo. Amém. Primeiras Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes, não é? Da dispersação de Ponto, Galátia, Capadócia, Ásia, Bitina, hospedados entre as nações, não é? Vivendo entre as nações. Não é que não eles são das nações, não, mas é que eles viviam nas nações. Veja aí, Tiago, capítulo 1, versículo 1, conforme também estava mostrando aqui o pregador Simão. Tiago, capítulo 1, versículo 1, o que está escrito? Abra mesmo a tua falsa versão da Bíblia para você próprio ver. Tiago, servidor de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para as 12 tribos, aleluia, que estão em dispersão. Oh, aleluia, mano, companheiro. Olha, não há razões para vocês aqui discutir ou lutar ou como não. Não há. Doutor Simon, quem são os juízes das nações? Doutor Simon. Doutor Simon, não consigo ouvi-lo. O microfone está desligado, doutor Simon. Enquanto resolvemos o problema com o doutor Simon, amados companheiros da terra, retenham de que os juízes das nações são os profetas mensageiros que o próprio Senhor Jesus Cristo prometeu e envia, segundo Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, e que para a nossa geração é o profeta Cacu Filipe. Eu dou a palavra ao doutor Simon. Doutor Simon, tens a palavra, doutor Simon. A pergunta é tão clara e objetiva, muito bem clara. Quem será o juiz das nações? Quem são os juízes das nações? Se já é bem claro que os 12 apóstolos hão de julgar as 12 tribos de Israel, mas agora, para as nações, quem são os juízes? Em Mateus 10:5, Jesus Cristo mostrou que ele foi enviado somente às ovelhas perdidas de Israel e lhe recomendou para não entrarem nas cidades dos samaritanos. Mas agora, vocês clamam que são de Jesus, mas Jesus recomendou aos seus apóstolos para não irem na casa das cidades dos samaritanos, mas para pregarem somente aos judeus.
Em Atos 11:19 mostra isso, que os apóstolos foram recomendados para ir pregar somente aos judeus. E lá diz, a mais ninguém eles pregaram, somente aos judeus. E como hoje alguém das nações vai dizer que o meu profeta é Jesus Cristo de Nazaré, enquanto que você é das nações, enquanto você não é judeu, enquanto que você não é judia, como é possível hoje? Então, tu deves refletir nessa geração que todos os profetas que vieram sobre a recomendação de Mateus 23, 34 a 35, esses serão os juízes das nações, como Martim Lutero, John Wesley, o mensageiro de Zacarias 14:7. Esses serão os juízes das nações. E nesta geração do século XXI, Cacu Filipe será o juiz desta geração em que nós estamos a viver. Neste tempo em que nós estamos a viver, Mateus 25:6, que é Cacu Filipe, será o juiz dessa geração. Tu deves fazer que Romanos 2:16, nesta geração, conforme Paulo disse, que as pessoas serão julgadas da sua geração com o seu evangelho. Nesta geração, é com o evangelho que Capu Filipe está a pregar nessa geração que você será julgado. Então, eu te recomendo a baixar o livro do profeta Capu Filipe gratuitamente no Play Store, baixa o livro, leia o livro e tira as suas próprias conclusões. Tu não deves rejeitar algo que você não procurou ler. Tu não pode rejeitar algo só por si só, porque o teu amigo te falou, ou o teu vizinho te falou, ou o teu pastor te falou. Mas tu deves ler para que você saiba realmente quem é o profeta Capu Filipe nessa geração. Obrigado, apóstolo José. Amados companheiros da terra, Deus vos abençoe. Vocês que disponibilizaram este lindo tema, são 32 minutos que disponibilizaram em podermos acompanhar. Eu agradeço-vos do fundo do coração e peço a Deus para que a graça de Deus prevaleça em vocês, para que vocês possam compreender que não é possível você, no julgamento do trono no branco, segundo Apocalipse 20, ser julgado de falar, não, qual é o comportamento? Por que você não entrou na arca de Noé? Por que você não entrou? Você vai falar, não entrei porque eu não vivia lá naquele tempo. Mas Deus assim está te condenando. Por você não ver naquele tempo, estás condenado, vai no inferno. Oh, que absurdo! Que Deus é esse? Esse é um Deus misogênio ou que tipo de Deus é esse? Não é possível, amado companheiro da terra. Agora, você está a ser condenado no julgamento do trono branco. Por que vocês colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha? Você vai falar, não, Deus, eu só li na Bíblia, mas quando eu li na Bíblia mesmo, eu acreditei inteiramente que não iria fazer aqui. Então, Deus, eu penso que não, mas eu queria mesmo, eu queria. Agora, amado, isso é absurdo, não é possível. Estão a te perguntar que comportamento você teve quando Coré, Datã e Abirão estavam a se revoltar contra Moisés. Você vai dizer, não, eu não estava lá, mas eu criei em Moisés. Qual é o comportamento? Você criou em quem? Daqueles que Jesus Cristo enviou? Daquele que Deus enviou? Não, eu criei no Jesus de Nazaré quando estava na terra como profeta. Viveste em que ano? Não, vivi nos anos 2000, 2000 e tal, 90, nos anos 90, 2000 e tal. Você veio nos anos 90, 2000 e tal, creste em Jesus? Sim, crie. Mas quem é você? Você era quem não? Sou o apóstolo Simão do Tumba. Não, sou o apóstolo Valdemiro Santiago. Não, sou o apóstolo Honório Cutano. Mas você, calma ali. Estão aí, os apóstolos, 12 apóstolos estão ali. Você então é qual? Não, Jesus, eu fui teu fiel lá na terra. Fui teu apóstolo, preguei a tua mensagem, muita gente creu, tive minha igreja Bom Deus, igreja não sei mais qual. Mas Jesus disse, não. Na terra, no ano 90 e tal, no ano 2000 e tal, quem estava lá na terra era Filipe. Vai aqui pro Filipe. É tempo dele. Você vê? É por esta razão que Jesus disse aos fariseus:
Não pensam que eu irei devo julgar. Não! É Moisés em quem vocês esperam. Por quê? Quando eles vão vir no julgamento, eles vão, você crê em quem? Queremos em Moisés? Vão lá. Tá vendo? Quando eles vão chegar lá, não, Moisés, nós queremos em você, nós fomos fiéis em ti, obedecemos todos os teus mandamentos. Vão lhe perguntar, mas em que ano você estava na terra? Estava no ano 30, 31, 32. Oh, você estava no ano 30, 31, 32? Que cresce em mim, calma ali. Quando o Coré da Tanha Birão se revoltaram, você estava ao lado de quem? Estava ao meu lado ou ao lado do Coré da Tanha Birão? Não, eu não estava lá, mas eu criei em você. Oh, você criou em mim, mas não sabe disso? Não, eu li mesmo, li ali na Bíblia mesmo, mas eu criei em você. Porque quando eu li, vi que eles erraram. Ei, Jesus vai dizer, Moisés vai dizer, não é assim. No ano 30, quem estava lá é Jesus, vai lá. E vocês vão se lembrar do que Jesus vos disse. Não pense que eu irei divulgar diante do Pai. É Moisés em quem você esperou, aleluia. Amados, é a mesmíssima coisa hoje. Vocês que se alegam ser de Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré não é vosso profeta. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, é Deus do mundo, é Deus criador dos céus e da terra. Deus não é profeta de ninguém. Não. É o homem inutilmente quem se encarrega com que Deus fica profeta dele. Mas Deus nunca foi profeta de ninguém. Deus é Deus. Profeta é o homem que vem na terra como você, que fala. E hoje é que a confia. Então, amados companheiros de terra, Deus vos abençoe mais uma vez pelos 37 minutos dispensados em ter nos ouvido. Amém.